diferença de potencial elétrico é um dos conceitos que vocês vão trabalhar tanto em eletrostática, que é quando eu apresento esse conteúdo, quanto em eletrodinâmica. Lá você só vai usar o conceito, você não vai precisar fazer contas, mas você entender o que é a diferença de potencial vai te ajudar muito a entender como é que funciona um circuito elétrico. Então vamos lá. Essa matéria, o nome dessa matéria pode aparecer de forma diferente. Então, por exemplo, pode aparecer como voltagem, e aí é um nome que provavelmente vocês já escutaram. Tensão, que também é um nome recorrente, e DDP, né? DDP é uma abreviação de diferença de potencial. Quando a gente quer ser bem restrito, a gente vai falar que é diferença de potencial elétrico, tá? Porque existe diferença de potencial gravitacional, por exemplo. Então, vamos deixar explícito que a gente está falando de diferença de potencial elétrico. E aí, para eu te falar sobre isso, nada mais interessante do que eu pegar uma carga elétrica e falar, olha, pega essa carga elétrica aqui, que vai ser a nossa carga elétrica geradora, e vamos relembrar o seguinte: nós sabemos como calcular o potencial elétrico a um determinado ponto que esteja a uma determinada distância da nossa carga geradora. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Esse é o nosso pontinho A, esse daqui vai ser o nosso pontinho B. Então, eu sei o seguinte, eu quero calcular a diferença de potencial que existe entre o ponto A e o ponto B. Eu já te falei, agora é uma parte de recordação mesmo, de lembrar como é que a gente estava fazendo, como é que se calcula potencial elétrico, né? Eu fui bem específica, aí a gente vai lembrar que eu te ajudei, eu fiz uma acrobacia física para conseguir te falar como é que calcula o potencial em um ponto, porque a gente jogou a distância lá no infinito e falou que no infinito era zero, e fez aquela manipulaçãozinha. Mas eu te contei que existem duas formas de calcular o potencial elétrico. A primeira forma era essa forma aqui, ó. Potencial elétrico é o trabalho realizado para deslocar uma carga de um ponto a outro. E quando eu te apresentei isso, de certa forma, eu posso até não ter entrado nos detalhes, mas eu já estava falando para você de diferença de potencial, porque o trabalho realizado para deslocar uma carga depende de dois pontos. Então, eu posso caracterizar esses dois pontos como o potencial A e o potencial B. Então, a gente usa essa primeira equação quando eu não sei quem é a carga geradora, tá? Ou você pode usar essa equação aqui quando você sabe quem é a carga geradora, tá? Foram as duas equações que você trouxe para essa matéria, quando a gente estava falando de tensão. Então, o que eu já vou te contar? Que você pode chamar como notação, existem algumas notações para a gente falar de diferença de potencial. Porque do jeito que eu escrevi aqui à nossa direita, eu estou falando só de potencial elétrico, só de bater o olho, você não vai olhar, você não vai entender se eu estou querendo falar da diferença de potencial entre dois pontos, ou se eu quero falar do potencial de determinado ponto, usando aquele argumento de que na hora que eu fizer a diferença, eu estou usando o potencial lá no infinito que vale zero, tá? Então, quais serão as nossas notações? Deixa eu escolher um vermelho bem diferente aqui pra gente. Vou colocar esse daqui, ó. Então, vamos falar, ó. Primeira anotação que pode aparecer é essa daqui. É uma anotação que está te contando o seguinte, olha, eu estou fazendo o potencial entre dois pontos. Quais deles? O A e o B. Eu quero fazer o V de A menos o V de B. Então, é o VAB, tá? Uma anotação que vem que é a mais recorrente de todas e que está ficando super usável, mas que eu acabo não usando muito, é a anotação U, tá? VAB ou U tá correto. Uma outra anotação que também está aparecendo bastante, essa anotação aparece muito pouco, é a anotação V de A menos V de B. Em alguns momentos, em alguns exercícios, é interessante fazer essa definição V de A menos V de B, tá? Mas varia de exercício para exercício de como é que a gente vai fazer. Então tá. Então, já que eu tenho uma carga geradora e eu sei em que ponto a gente tá, eu vou começar usando essa equação aqui, tá? Então, eu vou falar com vocês o seguinte. Bom, como é que é o potencial elétrico gerado pela carga Q no ponto A? Então, no ponto A, ela gera V de A. Quem que é a V de A? É a constante vezes a carga, dividido pela distância que esse ponto está do ponto A. Vou marcar bonitinho quem é essa distância, ó. É essa distância A aqui, ó.
Da mesma forma que eu calculei o potencial no ponto A, eu consigo calcular também o potencial no ponto B. Quem é o potencial no ponto B? É V de B, carga constante vezes carga geradora, dividido pela distância B. Quem é a distância B? Se você ficou em dúvida, tá aqui, ó, distância B. Então, sem fazer contas, antes da gente entrar para as contas e o tempo inteiro voltar e analisar o nosso problema, te ajuda muito a entender. Eu já sei que se eu fizer um V de A menos um V de B, ele dá um valor positivo. Porque o potencial de A está muito mais próximo à carga geradora, tá? E como a carga geradora aqui é positiva, então eu já sei que fazer V de A menos V de B dá um treco positivo. Mas vamos fazer isso nas contas, né? Vamos mostrar isso de verdade. Então, vamos lá. O que eu vou escrever, então? Ó, vou deixar aqui guardadinho as nossas equações. E eu vou descrever o seguinte, olha. V de A menos V de B, ou seja, a diferença de potencial entre dois pontos em um campo elétrico qualquer, então a gente pode considerar que a gente está num campo elétrico variável, porque a cada ponto que você for colocar ali, o campo elétrico assume um valor por causa das distâncias. Então, vamos falar que isso é igual a o potencial de A, que vai ser constante, vezes a carga dividido pela distância de A, menos a constante vezes a carga dividido pela distância de B. O que nós vamos poder fazer? E agora eu vou simplificar, né? Eu vou usar todas as nossas notações aqui para a gente ir se acostumando. Então, quanto vale o VAB? O VAB vai valer o seguinte, vou colocar em evidência o seu KQ, porque é os dois, tanto para o ponto A quanto para o ponto B, mas eu entendo que isso daqui é 1 sobre DA menos 1 sobre DB. E aí, agora eu já posso te falar o seguinte, eu tô com duas frações aqui. Vou primeiro marcar o seguinte, o que eu tenho? Que a distância A, vou fazer um pontinho aqui, eita, esse amarelo tá muito suave, tadinho, vamos pegar um amarelo. Que a distância A que eu marquei aqui, ó, ela é menor. E a distância B, que tá marcada aqui, ela é maior. Só que nós estamos falando de frações. Então, como é uma fração, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, 1 dividido por um número menor fica maior do que 1 dividido por um número grande, que vai dar um número menor. Por isso, eu já sei que essa subtração aqui dá um número positivo. Então, 1 sobre distância de A menos 1 sobre distância de B vai dar um número positivo. Não sei qual é, mas dá. Então, quem é que vai definir o sinal da minha diferença de potencial ser positiva ou negativa? No nosso caso aqui, ó, deixa eu marcar de novo, a nossa carguinha geradora. E para a gente analisar isso, eu vou fazer dois esboços, tá? Primeiro esboço, pega uma carguinha geradora e vamos fazer essa carguinha ser, ó, que bonito, positiva, tá? Sendo ela positiva, vamos pensar o seguinte, se a carguinha geradora é positiva, o ponto A, a gente já discutiu isso algumas vezes até chegar nesse ponto, ele tem um potencial maior do que o ponto B. Então, aqui, ó, o V de A é maior do que o V de B. Então, sem problema nenhum, isso daqui dá negativo, tá? Então, é consistente, usando a nossa matemática aqui, que esse ponto seja maior do que esse. Agora, e se a gente estiver usando uma carga geradora negativa? Como é que vai ficar essa história? Porque tem que funcionar sempre, né? Não dá para usar uma regra só para isso e uma regra só para aquilo. Então, vamos colocar aqui o nosso ponto A e o nosso ponto B. O que vai acontecer quando a nossa carga elétrica for negativa? Então, ó, ponto A e ponto B, e o que eu fiz? Ponto A e ponto A. Ponto A e ponto B. O que eu sei agora é que se a nossa carguinha se tornou negativa, então agora aqui é negativo, vou usar outra cor, tá? Negativa, ela é menos. Então, ela transforma o nosso VAB também fica negativo. E é justo, porque agora o valor de A é menor do que o valor de B. Opa, tô trocando as bolas aqui agora. Porque eu te contei o seguinte, quando a gente for calcular o V de A,
O que vai acontecer é que quando a gente calcular lá, K constante dividido pela distância de A, esse número aqui pode até, quando a gente for dividir, dar um número em módulo maior. Então, vamos supor que aqui deu 30. Só que como ele está muito perto do negativo, ele vai dar menos 30. E esse daqui, então, vamos supor, eu estou colocando o número porque eu sei que com o número vocês entendem melhor. Vamos supor que aqui dá menos 30 e aqui dá menos 10. Então, é consistente que se a sua carguinha for negativa, que o seu V de AB, a diferença de potencial entre dois pontos, dê negativo. Isso não é um problema, tá? Então, tá aí, ó, uma primeira análise de como é que funciona esse VAB. Uma outra possibilidade também é você pensar o seguinte: ah, tá, e se eu quiser fazer V de B menos V de A, sem problema nenhum. Você vai fazer de novo essa análise com relação às frações. Você vai ver que V de B menos V de A vai dar sempre negativo. Porque, vamos trocar, né? Então, eu vou colocar aqui só vou apagar essa partezinha aqui. Só pra gente discutir o inverso. Como é que a gente vai discutir sinais, né? E se você decidir lá, não, eu gosto muito de física, haha. Todo mundo, minha cara. Quero calcular quanto vale V de BA. Então, o que é V de BA? Vai ser constante vezes carga, distância de B, menos constante vezes carga, distância de A. Então, quem que é o V de BA? Vamos colocar constante e carga em evidência, vai ficar 1 sobre dB, menos 1 sobre dA. Feito isso, bora fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima, né? Que vocês estavam comigo. A gente sabe que dB, a distância B é maior, a distância A é menor. Quando a gente dividir isso, fizer isso pela fração, o que eu vou ter é que esse número aqui é menor, esse número aqui é maior. Então, quando você fizer isso, isso daqui vai dar negativo. Sabendo que isso vai dar negativo, como é que eu vou saber se meu V de BA vai ser positivo ou vai ser negativo? De novo, vai depender de quem? Da minha carga geradora. Se a sua carga geradora for negativa, então agora a gente vai usar a pura matemática aqui, ó. Se ela for... Eita! Você clica no trem esquisito? Se ela for negativa, vai ser um produto de menos vezes menos. Então, quando a carga geradora é negativa, o V de AB é positivo. Agora, quando a carga geradora for positiva, aí você vai fazer um produto mais vezes menos, menos. Então, quando a carga for positiva, o V de AB é negativo. Eu não indico decorar, quando é isso é positivo, quando é isso é negativo. Eu indico pegar a equação, olhar e ver o que acontece. É menos coisa para você guardar. Quanto mais análise você consegue fazer, menos fórmula você precisa decorar, tá? E aí eu quero te contar uma coisa super interessante. Essa diferença de potencial que a gente está calculando aqui, ó, ela aparece no seu cotidiano, tipo assim, maravilhosamente. Nossa! Você vai comprar um eletrodoméstico, você vai comprar algum produto eletrônico. Você tem que se preocupar sempre qual é a voltagem desse produto, tá? Então, aqui eu decidi comprar um liquidificador. Então, olha que louco. Quando você usa um liquidificador, vem aqui a tomada, e você sabe que a tomada tem 2 pinozinhos. Esses 2 pinozinhos vão ser colocados aqui. São 3, mas o terceiro pino a gente já conversou, é para aterramento. E aí, por que a gente vai usar isso, por exemplo, em eletrodinâmica? Porque você precisa criar uma diferença de potencial para ligar os seus aparelhos. Por exemplo, a gente compra hoje aparelhos, a gente tem que ir lá na loja e escolher. Ele vai perguntar assim, olha, você quer um aparelho 110 volts ou 220 volts? Quando ele te faz essa pergunta, é porque você está falando o seguinte, ah não, na minha casa, uma pontinha
fornece 110, olha, então eu vou usar joules por segundo, enquanto a outra pontinha não fornece nada. Joule por segundo não. Fiquei louca aqui. Usei uma unidade que eu não podia. Então, o que acontece? Cada ladinho da sua tomada tem que fornecer uma diferença de potencial. Então, esse valor aí é a diferença, não é ele. Então, se a diferença é 110, pode ser, por exemplo, a seguinte combinação. Um pontinho fornece 110 e outro pontinho fornece 0. Mas quer ver outra combinação que funcionaria? Um pontinho embaixo oferecer 30 volts e o pontinho de cima, o plug de cima, oferecer 140 volts. Porque quanto vale a diferença de potencial entre esses dois pontos? Continua sendo 110. Ah, pode ser outra coisa? Pode, olha, isso daqui pode ser 70. Se dá 70 volts embaixo e em cima, 180 volts, você permanece oferecendo para o seu aparelho 110 volts. Portanto, o seu aparelho vai funcionar sem problema nenhum. Se você oferece menos do que 110, em geral, ou o aparelho funciona muito abaixo do rendimento ideal, ou ele até não funciona. Se você oferece mais do que ele quer, então, por exemplo, ele está te pedindo 110, e você liga sem querer numa tomada 220, você está oferecendo o dobro do que ele precisa para funcionar. Em geral, o que acontece é que seu equipamento queima, tá? Então, é super bacana entender que essa diferença de potencial, que tá aqui super nas contas, umas fórmulas que vocês falam assim, ai meu Deus, pra quê? Bom, pra quê? Pra isso, tá? A gente começa a ver como é que a gente está colocando toda essa eletrostática, toda essa energia que está distribuída entre pontos para a gente poder usar. Então, a energia entre 110 volts, a diferença de energia de 110 volts, que está ali acumulada, faz com que um monte de aparelho funcione.